e a reunião pós-gala deu muita confusão. Os ânimos se exaltaram entre Francisco Monteiro, Joana, Hugo e André. Francisco discutiu com os companheiros de confinamento por terem uma opinião diferente da dele. Sim, a discussão começou porque nem todos os concorrentes concordavam que a imitação que o André fez foi uma provocação evidente ao Francisco Vale. O Big estava a questionar aos participantes qual deles achou que o André estava a provocar, e os que concordavam tinham que levantar a mão. O Monteiro levantou a mão rapidamente, mas 4 concorrentes não concordavam e não levantaram a mão. A situação irritou o Monteiro, que disse que toda a gente acharia uma provocação, que não existia uma só pessoa que não concordasse com o fato, e que os que não levantaram a mão estavam a querer irritá-lo. Hugo disse que não se importava com isso, porque essa era a opinião do Monteiro, e Hugo tinha a opinião dele. Ele não tinha que concordar com o Monteiro, até porque isso nem era sobre o Monteiro, era sobre o Vale, que ele nem sabia porque o Monteiro estava se metendo nessa situação. Ainda disse que tinha mais coisas para fazer do que irritar o Monteiro. A Joana também falou que não concordava, mas que não era para irritar o Monteiro, porque ele nem estava metido nesse assunto. Nesse momento, o Monteiro se ofendeu muito e começou a discutir com a Joana, questionando se ele poderia dar a opinião dele, se ela, como líder, deixaria ele falar ou se ele só poderia opinar nas questões referentes a ele. Ainda afirmou que todos que estavam com as mãos abaixadas, ou seja, os que não concordavam com ele, estavam a dar festival, porque não havia hipótese deles não terem visto que isso era uma ofensa e uma provocação ao Vale. O André, por sua vez, afirmou que não teve intenção de provocá-lo e que o Monteiro estava a fazer uma opressão contra os outros colegas, no sentido de fazer pressão para que os outros mudassem de opinião, e disse que achou feia a atitude. Hugo disse que era desnecessária toda aquela reação. Joana e Francisco seguiram discutindo no pós-gala. Joana afirmou que não gostou de ver o colega, que antes era aliado, a falar mal dela. Só para lembrar, no BB Play mostrou Monteiro falando para Silvia que foi até bom a Joana ter ido para o anexo durante a semana, porque ele se sentia incomodado com o fato dela se meter em todos os confrontos que ele tinha, não deixando ele falar e impedindo dele completar o raciocínio. Como justificação, o Monteiro disse que ele falou no nome da Joana, como falou no nome da Vina e de toda a gente, que não era algo específico com a Joana, e que para evitar isso, ele repetiria as falas dele desde o início, sempre que alguém o interrompesse em uma discussão. Mas a Joana não gostou e disse que o Monteiro estava a atacá-la por não ter gostado de ser nomeado por ela. Lembrando que a Joana indicou o Monteiro para uma nomeação direta. Monteiro riu e afirmou que isso não fazia o menor sentido. E aí, o que você achou do Monteiro se irritar com toda a gente nesse final de gala? Curtiu nosso conteúdo? Quer saber mais sobre os realities de Portugal? Segue a gente e fique por dentro do que está rolando.